Estamos de volta com a novela Sem Fim no Congresso para analisar a cassação do deputado afastado Paulo Maluf. A gente tem mostrado aqui no Bom Dia Brasil que a votação vem sendo sempre adiada. E Juliana, já tem gente falando em acordão. Que será, né, Ana? Olha, de adiamento em adiamento, o tempo vai passando e Maluf pode ficar deputado até o fim do mandato. Ontem, em Brasília, deputados alegaram que há uma dúvida jurídica sobre quem deve analisar o caso, se é a mesa diretora ou o plenário da Câmara. A reunião foi na residência oficial da presidência da Câmara. Os deputados da mesa diretora decidiram não decidir. Reunidos por 30 minutos, adiaram a discussão sobre a perda de mandato do deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas, para a semana que vem. Os deputados Fábio Ramalho, do MDB, e André Fufuca, do Progressistas, pediram mais tempo para analisar o caso. E todos os deputados da mesa concordaram. Apesar da determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para que a Câmara afaste Maluf do cargo, os advogados do deputado que participaram da reunião alegam que há dúvidas jurídicas sobre o caso. Há elementos técnicos que a defesa levantou e que eu acho que tem que ser melhor esclarecido. Paulo Maluf foi condenado pelo Supremo a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. O crime teria sido cometido quando ele era prefeito de São Paulo, ainda na década de 90. Ele foi preso em dezembro do ano passado. Na época, o tribunal determinou que perdesse o mandato, o que até hoje não foi cumprido pela Câmara. Em março, o Supremo autorizou que Maluf cumprisse pena em prisão domiciliar em São Paulo por questões de saúde. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas, consultou o Supremo sobre quem deveria decidir sobre a cassação: a mesa diretora ou o plenário. Até agora não houve resposta. A Câmara diz que há 2 hipóteses de cassação do mandato. Se o deputado tiver condenação penal transitada em julgado, ou seja, sem a possibilidade de novos recursos, a decisão de cassar ou não é do plenário da Câmara. Se o parlamentar falta a mais de 1/3 das sessões, aí a mesa diretora declara a perda do mandato. A Câmara diz que Paulo Maluf não faltou às sessões porque ele está suspenso e foi substituído por um suplente. Portanto, não há registro de faltas. A defesa alega que não houve o tal trânsito em julgado. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, marcou uma nova reunião da mesa diretora para terça-feira da semana que vem. Mas nos bastidores aqui, muita gente acha que com esse impasse e a Câmara completamente esvaziada, porque os deputados estão em campanha eleitoral, essa decisão pode não sair este ano. E o mandato de Paulo Maluf termina em dezembro. O corregedor, que participou da reunião da mesa, diz que apesar do segundo adiamento, a Câmara não está trabalhando para protelar a decisão. A grande questão, e falo aqui como alguém que estuda o direito, é que o caso tem uma complexidade jurídica assustadora, ou seja, é a primeira vez que a mesa da Câmara dos Deputados se debruça numa questão com essas peculiaridades. O corregedor da Câmara diz que ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vão tentar uma reunião com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para os próximos dias. E nessa reunião, eles pretendem esclarecer como a decisão do ministro Fachin deve ser cumprida. Ana? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, Juliana?